Sejam bem-vindos a mais um Pode Fé. E hoje estamos aqui com o nosso pároco da paróquia vizinha, da cidade vizinha, Padre Myron. Seja bem-vindo, Padre Myron. Muito obrigado, é uma alegria, um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouquinho desse momento aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na TV Nazaré. Obrigado por aceitar nosso convite, vir, esses quilômetros todos até a nós. E eu gostaria de saber um pouco do senhor, porque eu sei que o senhor já passou pela nossa região aqui, quando era uma paróquia só, Sagrado, o senhor já participou da paróquia São José, certo? Isso, na verdade, eu já tive 2 momentos aqui. No tempo que eu era diácono, eu passei 6 meses aqui na paróquia do Sagrado, O pároco era o Padre Calazans. Como foram 6 meses, talvez não sei se vocês recordam, talvez não, E depois, já como padre, eu fiquei durante 3 anos na paróquia São José, lá no bairro Nagibão. Pois é, eu não sabia dessa situação. Também não. Eu descobri outro dia, quando o senhor falou. Mas assim, o que a gente mais pergunta aqui, porque Deus tem uma forma de chamar cada um de uma forma diferente, E nós gostaríamos de saber como foi o seu chamado para servir a esse propósito do sacerdócio. Então, como eu disse nos bastidores, assim, o meu chamado, a princípio, eu sempre digo que não teve nada de milagroso ou extraordinário, Claro que todo chamado, ele é um chamado especial, um chamado particular, mas assim, não tem nada de extravagante, podemos assim dizer. Mas assim, durante muito tempo, eu sempre estive na igreja. Os meus pais, eles não participavam. Quando eu era criança ainda, morávamos em Belém e eu ia para catequese. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu participava da missa diária pelo menos 3 vezes na semana, e a dominical. E depois eu me mudei para Bragança, morei com meus avós, onde eu fui trabalhar. Ainda pirralho, ainda ali com 11, 12 anos, comecei a trabalhar numa oficina de carro. E naquele período eu comecei depois a participar da paróquia de onde eu sou originário, que é o Sagrado Coração de Jesus de Bragança. E participando do grupo de jovens, ali acompanhava o pároco da época em algumas missões no interior. E aí ele fez o convite para participar dos encontros vocacionais. Na época também tinha o Padre Luciano, que ainda somos amigos, desde o grupo de jovens. Então foi nesse caminho na igreja que eu fui sentindo o chamado. Aí entrei no seminário com 15 anos, já quase fazendo 16, e fiz esse percurso todo no período do seminário. Ainda fiquei 1 ano fora ainda, e com a graça de Deus estamos aí já como padre há 10 anos. Mas tem um momento mais forte que acontece ali que eu sei que todo mundo, até a gente como leigos, no sacramento do matrimônio, tem aquele momento mais forte que a gente dá aquele sim mais fervoroso, para Deus, na sua caminhada. Eu diria assim, que são dois momentos, ou 3 momentos, eu dividiria. O primeiro foi quando eu saí da casa dos meus pais, dos meus avós, para entrar no seminário. Então foi um momento onde esses dias, assim, até, não sei, depois o papai for ouvir esse podcast, vai ser até engraçado, porque eu descobri esses dias, que quando eu entrei no seminário, ele sempre foi muito tranquilo, meu pai. Então minha mãe revelou agora esses dias que ele ficava chorando, com a minha ausência indo para o seminário, Então eu não sabia. Fiquei sabendo agora, por ocasião da eleição, que eu fui a Bragança, e aí a mamãe soltou essa sem querer. Então, assim, eu ter entrado no seminário e ter saído da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, foi um impacto. Eu acho que ele também foi já um sim. Depois, o diaconato, não deixa de ser um momento onde é decisivo, porque a gente já recebe o sacramento da ordem, um grau do sacramento, e depois para ser padre. Então ali foi de fato, então dividiria em 3 etapas esse sim. É mais um sim que, se a gente for ver pelo aquilo que a igreja nos ensina, brota
desde o nosso batismo. Né? Desde o nosso batismo já é um sim, já é uma vocação, mas que vai se consumando ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Eu diria assim, teria esse sim quando eu sair da minha casa, porque sempre é muito difícil esse primeiro momento. Daquela dúvida de ir, não ir, será que é isso? Também, mas eu diria sobretudo, porque quando a gente está na nossa casa, nós temos os nossos costumes, as nossas manias, uma cultura familiar. Então temos ali todo conforto, né? Justamente, tem várias coisas que faz com que a gente se sinta de fato na família e num ambiente confortável. Quando a gente vai para o seminário, então a dinâmica já é outra. Por exemplo, eu acordava 7 horas para tomar um banho, depois ir trabalhar. Então no seminário era 5h30. 5h30 da manhã tinha que acordar. Então essas coisas sempre são um impacto. Um impacto que às vezes você pode até desistir. Pô, eu não vou aguentar tudo isso aqui. A gente ia para a roça. Então tem várias coisas que vão ali sendo agregadas na nossa caminhada, que faz com que dê sentido naquele sacrifício, aquela renúncia, dê sentido ao nosso sim. Então eu dividia primeiro essa minha saída da casa dos meus pais, depois o do diaconato e depois, né, o do presbiterato, né, para ser padre. Então diria que esses são os momentos, e claro, há as crises, né, como você comparou, né, com o matrimônio. Então tem as crises, as dúvidas, será que não é outra coisa, será que eu continuo, eu saio? Então a nossa vida vai tendo essas crises até que a gente vai amadurecendo e depois, né, faz uma escolha mais forte, que tem que ser um sim que tem que ser mantido diariamente. Então tem que ser um sim constante, podemos assim dizer, e permanente. Todo padre, ou todo fiel também, tem um santo de devoção, alguém que ele se inspira na sua caminhada. Qual que é o seu? Pois é, esses dias lá na paróquia onde eu estou, né, a paróquia Nossa Pé do Socorro, em Pixuna do Pará, as irmãs me perguntaram isso esses dias. E eu até disse assim, irmã, assim, a princípio eu não tenho, né, um santo de devoção, mas eu disse para elas, né, disse, irmã, assim, se eu fosse dizer para a senhora, seriam 2, né, Santo Agostinho e Santo Inácio de Loyola. Então são 2 que eu tenho uma devoção. Não é muito comum deles 2, mas são 2 que eu venero, que eu tenho uma devoção. Se eu fosse dizer, seriam esses 2. Por que, padre? Santo Agostinho, um pouco pela história da vida dele e por tudo aquilo que ele escreveu. Eu acho assim, aquilo que ele é muito citado até hoje. Justamente, né? Porque tudo aquilo que ele escreveu, assim, até hoje é levado muito em consideração. Muito em consideração. E a forma como ele escreve também faz com que ele tenha uma admiração muito grande. A forma como ele escreve as homilias, os textos. Então, seria esses 2. A vida dele, a história da vida dele, porque ele teve uma vida, de certa forma, desregrada no início da sua vida, até sua mãe rezando por ele, ele foi, até se converteu, depois se tornou bispo e um grande escritor, né, teológico, né, da nossa igreja. Santo Inácio de Loyola, sobretudo por causa dos exercícios espirituais, né? Santo Inácio, ele tem o que ele chama de exercícios espirituais, e eu tive a oportunidade de fazer um retiro espiritual inaciano em Baturité, no Ceará, e eu já era encantado com tudo aquilo que ele propunha no retiro espiritual, nos exercícios espirituais, e eu me encantei mais quando de fato eu pude fazer essa experiência lá num colégio apostólico, que quem fez o retiro, os exercícios espirituais, foi um jesuíta, de uma semana em silêncio, então fortaleceu ainda mais aquilo que eu já admirava em Santo Inácio. Foi um momento forte ali. Foi. Na verdade são 30 dias, né, dos exercícios espirituais, só que eu fiz só uma semana. Então, mas assim, se vocês puderem, tem que ter silêncio também. Não tinha outras pessoas, mas a gente não conversava durante o retiro. Em silêncio ali, vivendo aquele momento.
Isso. A gente só foi conversar no último dia quando concluiu os exercícios espirituais. São momentos decisivos mesmo, né? Padre, agora a gente indo para outro assunto, como foi a sua passagem ali pelo Nagibão, né, na paróquia São José? Olha, foi uma passagem assim, foi a primeira paróquia que eu fiquei como pároco, a paróquia São José. E assim, foi uma paróquia que marcou a minha vida, porque por mais que a gente estude 7, 8, 9 anos no seminário, é aquela questão, você está estudando na faculdade, é a teoria, é o ideal. Quando você vai para a realidade, então a realidade ela se impõe de uma outra maneira. Não é que tudo aquilo que você aprendeu na faculdade ou na universidade é jogado fora, mas você tem que adaptar aquele ensinamento, aquela aprendizagem à realidade que se apresenta diante de você. E isso nem sempre é fácil de fazer. E o Nagibão, eu era um padre novo, tinha 26 anos, aliás, novo de idade, né? Tinha 26 anos e acho que eu não tinha nem um ano ainda de padre. Então, de fato, estava novo. Mas assim, foi uma experiência onde eu pude aprender com muitas pessoas lá, pessoas que somaram na minha vida como ser humano e como sacerdote também, como ministro ordenado. Então, atende ainda alguma região de Pixuna, né, Canaã, a região da Balalaica. Então, ali foi uma escola diária, podemos assim dizer. Então, aprendi diariamente com tantas pessoas que hoje têm um carinho muito grande, que moram lá e fico nutrindo esse carinho ainda hoje, porque foram pessoas que me ajudaram muito a vivenciar o meu ministério e ao mesmo tempo enxergar algumas coisas de maneira diferente. Acredito que aquela paróquia, ela da sua maneira marcou a minha vida e meu ministério também. Cada paróquia por onde o senhor passa é diferente. Não tem aquele negócio de chegar e implantar as mesmas coisas que o senhor vem trazendo de outra, né? É um momento novo ali, uma caminhada nova. Toda mudança de vocês traz uma novidade. Encontrando pessoas novas, né? Completamente diferente do que eu estava acostumada. A gente vai agregando experiências. Eu diria que a gente tem que ter sempre essa habilidade de levar a experiência, mas adaptar a realidade que se apresenta. Porque uma coisa que caiu bem aqui, na outra paróquia, pode dar certo, mas não da forma como foi aqui. Então, a gente precisa fazer essa leitura, ouvindo o povo, entendendo as lideranças que você tem também, porque é um outro detalhe. Você está atento às lideranças que estão ali, com quem você pode contar, como pode contar, porque também a diversidade de dons naquela realidade paroquial. Às vezes alguém que a gente tem aqui, lá a gente não vai encontrar, mas vai encontrar em outras pessoas com outros dons, outras virtudes. Então, assim, eu já passei pela paróquia São José, depois da paróquia São José eu fui para a catedral, já como vigário paroquial, porque eu desempenhava uma função na diocese como ecônomo, fiquei durante 5 anos. Depois fui para Irituia, fiquei mais ou menos 1 ano e meio em Irituia, como vigário também, e de Irituia fui para Ipixuna. Então, cada uma dessas realidades, elas têm suas peculiaridades, né, e também agregam e somam na nossa vida. Eu falei que não traz, mas traz sim, porque o Padre Fernando trouxe de lá a festividade, né? Essa ideia das 9 noites, das rainhas, deixou todo mundo aqui louco acontecendo. E o senhor já tinha participado dessa realidade das festividades também? Ou começou ali em Pixuna? Dessa forma, só em Pixuna, que eu já tinha participado, né? Participado no sentido de organizado. Uhum. Eu já tinha ido celebrar. Presidi uma celebração, mas os bastidores ali. Os bastidores só é lá em Pixuna que eu fui vivenciar. E para você ver, mas mesmo tendo esse modelo que o Padre Fernando trouxe de lá, mas ele adaptou à realidade. Alguma coisa foi diferente, porque a realidade é outra, a paróquia é outra. Então, é isso que eu quis dizer. Então ele trouxe a ideia,
mas a ideia foi adaptada à realidade da paróquia onde ele está hoje, que é aqui, né? A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. A sua festividade, ela aconteceu no mês de agosto, né? Agosto. E assim, qual assim foi o... Como que eu posso dizer, Guilherme? Qual que foi o sentimento da realização ali desse ano? Porque todo ano é de uma forma diferente que acontece, né? A gente sabe que a programação é 9 noites, com venda de comida e tudo, e a participação da comunidade. Mas vocês têm um propósito lá, né? Que é terminar a fachada da igreja? Isso. A proposta é concluir a fachada. A gente, inclusive, está em obras. Está um canteiro de obras lá à frente da igreja. Então, tem esse propósito, que é concluir a fachada da igreja. A gente espera conseguir concluir. A gente já está em obras, né, de fato. E a gente espera que até janeiro, com a graça de Deus, a gente conclua a fachada da igreja. Agora, o que eu vi de diferente, além desse propósito, foi que a gente fez com que esse círio fosse mais orante. Eu dizia para o pessoal, vamos rezar pelo bom êxito da nossa festividade, do nosso círio. Porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer da festividade. Ela é um momento de oração e de união da comunidade, confraternizar mesmo. Então a gente não pode esquecer esse aspecto religioso da festividade, que também é rezar, é orar, é se colocar, fortalecer a devoção àquele padroeiro ou padroeira paroquial. Então eu diria que aquilo que já foi feito antes, seja com o Padre Juraci, seja com o Padre Fernando, então a gente foi também acrescentando. Eu diria que olhar esse aspecto também numa festividade é muito importante. É claro que a gente entende que precisa de um recurso financeiro para as obras, é um meio pelo qual nós temos o que temos hoje, foi graças à festividade. Mas também a gente não pode esquecer essa dimensão da vida orante, que é fundamental para o cristão. Como foi, padre, a organização do Círio, né? A gente estava lá, TV foi, gente, bastante gente, a comunidade participativa, né? O povo de Pixuna participando. São bem participativos, né? Bem atuantes lá. Eles são um povo bem atuante e assim, um povo de uma caridade, eu diria até invejável. Porque assim, a última noite, né, no caso do sábado e o almoço do domingo, cada noite, como vocês disseram, cada noite tem um grupo de pastorais, movimentos ou serviços, um tema e mais uma secretaria, que é parceira, uma secretaria do governo municipal, que é parceira daquele grupo de pastorais, movimentos ou serviços. Então, cada noite tem uma equipe. O sábado e o domingo não tem equipe, é por conta da paróquia. Então, a gente vai falando durante a missa para quem puder ajudar. Aí o pessoal vai ajudando. E aí vai chegando as ajudas e aí com a graça de Deus a gente consegue tudo aquilo que precisa. E é um povo assim de um coração mesmo, de uma caridade que é muito elogiável. Né? Não que nas outras paróquias não tenham, mas a gente vê a resposta logo quase que imediata. Então é um povo assim que eu vejo assim de uma grande fé, de uma caridade, diria até invejável. O padre Fernando sempre comentou que os bolos lá saíram por 15, 20 mil, assim, que eles se reuniam mesmo para... Justamente, né? Que cada noite cada candidata tem um bolo e o bolo eles se reúnem e fazem um consórcio, né? Para dar um lance naquele bolo ali. Aí tem vários preços, 4 mil, 5 mil, 10 mil, aí por aí vai. Eles são bem atuantes, que eu já visitei uma família lá, umas senhoras, eu acho que elas são professoras, a maioria lá é professor, né? Uma parte. E assim, são muito caridosas mesmo, ela recebe a gente assim com tanta alegria ali, sabe? Que a gente se sente tão acolhido, bem, né? Acolhido. É um povo acolhedor. Para ver assim, eu até brinco com eles, eu tô lá há um pouco mais de 1 ano e meio. E assim, eu fui tão bem acolhido que eu sinto que eu já tô lá há 3, 4 anos já.
É porque o senhor sabe que o Padre Fernando era querido lá também, né? Olha, tá causando cisânia. Tá causando cisânia aqui. Tá vendo? Vem na terra alheia causar cisânia. Não, tô brincando, né? De fato, ele é muito querido, todo mundo tem um apreço muito grande por ele. E ele sempre é bem-vindo. A gente tem que entender que a gente passa e marca na vida das pessoas. Então, ele é muito bem querido mesmo lá. E quando ele vai lá, o povo vai abraçar. Ciúme, padre? Não. Sabe por que eu não sinto? Eu até brinco com o pessoal, quando chega, né, às vezes, Padre Juraci, ou Padre Fernando, Padre Zezinho, um padre que eles têm apreço. Aí eles dizem, Padre, senhor, não fique com ciúme. Não se preocupe não, o povo é de Deus, não é meu. Mas assim, quando vocês vão fazer essa troca, que tem esse tipo assim, o padre é muito querido, vocês sentem alguma dificuldade ali em conseguir adentrar ali a comunidade, né, e ser abraçado por ela? Olha, assim, eu nunca senti essa dificuldade, assim, particularmente. Até porque, assim, cada um de nós temos qualidades e defeitos também, né? Óbvio, né? Então, o Padre Fernando tem uma maneira muito peculiar de cativar o povo, de estar junto com o povo. E por que eu digo que eu não sinto? Primeiro porque a gente não vai ocupar o espaço do outro, porque o espaço do outro é do outro. Então, cada padre que passou ali conquistou o coração de alguém, né, de uma comunidade, de um povo, marcou de alguma maneira, às vezes por uma frase, ou por alguma coisa que aconteceu. Então, a gente entra na vida das pessoas e marca. Claro que a gente reza que seja sempre marcado em sentido positivo. Então, como eu não sei cantar igual o Padre Fernando, né, então eu tenho meu jeito também, né, de me fazer próximo, de estar ali com eles, de brincar. Então, eu não sinto... Porque, assim, o ciúme, nesse sentido, ele é um pouco de insegurança. Sim. Então, não deixa de revelar um pouco de insegurança. Então, e depois eu tenho essa convicção que o povo é de Deus, que a comunidade viveu uma experiência com aquela pessoa e que deve ser respeitada. Deve ser respeitada e a gente vai agregar. Além de sacerdote, de padre, o senhor tem outra função na diocese. Qual que é ela? Pois é, eu sou vigário episcopal da região Dom Luiz. Qual é a função do vigário episcopal? O vigário episcopal, assim, seria o representante do bispo naquela região. Então, seria a extensão do bispo naquela região. Quando ele não pode estar, isso, não pode fazer presente. Isso, tipo numa crisma. Justamente. Aí ele entra em contato, ele pede pra gente ir. Ou até uma questão mesmo pastoral administrativa, se ele entender que eu tenho que, sei lá, olha, vai conversar com o padre, isso aqui. Aí a gente vai lá fazer isso. Então, é o representante do bispo mesmo. Olha, até um sucessor de bispo. Não. Não. Eu acho que quando põe esses cargos assim é porque é pra ir pra ser bispo, né? Não, isso é muito pesado. Nós entrevistamos o Dom Posidônio aqui. E assim, o sim dele também foi um sim de 24 horas, para ele poder dar o sim dele. Teve um tempo de 24 horas. Porque é um serviço muito abrangente, né? Você pensar em tudo ali da diocese. É assim, eu nunca fui bispo, nem pretendo. Não, mas tá no caminho. Só tá como estagiário de bispo, viu? Mas como eu já convivi durante um tempo, né, na cúria com o bispo, o bispo, porque a gente precisa entender o papel do bispo no sentido eclesiástico e civil. Eclesiástico no sentido de governar, conduzir e ensinar um povo. Então, tem os padres que são os colaboradores. Então, tem um povo que faz parte do rebanho e que ele tem que evangelizar. E num aspecto civil, porque a igreja ela tem uma personalidade jurídica própria. Então, como uma personalidade jurídica, justamente, tem que responder por ela. Ele é o presidente das obras sociais da Diocese de Bragança ou da Diocese de Bragança. Então, é muita coisa para uma pessoa só. Por isso que tem as funções dentro da igreja. Tem um ecônomo, que é como se fosse um gerente, tem o chanceler, como se fosse um secretário,
tem os vigários episcopais que acabam ocupando funções ali para agilizar algum comunicado do bispo, enfim. Então, uma desconcentração. isso, justamente. Então tem tudo isso para que possa facilitar o bom governo dele. Não deixa de ser um pouco isso. Ah, o senhor é estagiário de vídeos. Não, é porque eu morei lá, então eu sei como funciona. Eu sei como funciona. Então, mas aí, por saber como funciona, que eu não quero, por isso. Não, mas vai dar certo. Vai chegar lá. Você vai chegar lá. Mas assim, tipo, eu preciso crismar. Eu fiz todo o processo, eu ainda não crismei. Mas agora Dom Jesus tá aí, eu vou crismar. O senhor poderia fazer minha crisma, mas ele teria que autorizar de lá. Isso. Ele teria que autorizar. Porque assim, o primeiro é ele. Aí, na impossibilidade dele, aí ele me aciona. Mas aí ele pode pedir para o Dom Jesus também. Ai, o Dom Jesus não pode, assim, me crismar sem autorização dele. Não, tem que ter autorização dele. Porque nesse caso, o Dom Jesus ele já é bispo emérito. Então, o bispo emérito de aposentado. Então, o bispo titular é o Dom Posidônio. E aí ele delega. Porque, de certa forma, o Dom Jesus, mesmo sendo bispo, e não deixou de ser bispo, mas ele não exerce mais como titular. Ele não responde como titular. Então, quem responde é o Dom Posidônio. Aí ele delega. Aí ele pode delegar o Dom Luiz, Dom Jesus. O Padre Fernando, normal. Padre Fernando, pode ser o Padre Fernando também. Só por autorização dele. Isso. Nada deve passar sem autorização dele. A crisma sobretudo, né? Então, porque o que é dele. de função dele, Isso, justamente, que é a função dele. Aí, mas quando eu digo autorizar, é só uma ligação. Ó, eu não vou poder ir, você pode crismar aí na paróquia para mim. Aí ele, né, não tem problema. Até por causa das distâncias também, né? E ele viaja só, né? Então as distâncias elas são enormes, então é uma realidade diferente. Até porque a sede da diocese ela não está no centro da diocese, está numa ponta justamente. Então há uma distância. E às vezes se tem um bispo ou dois bispos próximos, né? Por que não delegar? Mas aí é ele. Padre, eu queria que o senhor deixasse a mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, que irão nos assistir, né? Principalmente para aqueles jovens, né, que estão naquela decisão. Será que se é meu chamado? Como escutar esse chamado de uma forma mais clara, né? Então, até um assunto bem interessante antes de a gente concluir com essa mensagem. A gente sempre precisa olhar a experiência religiosa não só com fatos extraordinários, mas também no ordinário, no dia a dia. E eu olho muito para aquilo que tem na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, onde o povo de Israel vive uma história com Deus, e é nesse caminho, na história do povo de Israel, nos acontecimentos que vão acontecendo, eles veem a mão de Deus. Eles veem a mão de Deus. Eu digo isso, entendeu? Para quê? Né? Para a gente entender que a vocação, ela não é apenas um fato extraordinário que acontece na minha vida, mas é eu, na minha história, conseguir ver a mão de Deus e o chamado de Deus. E quando eu consigo ter essa sensibilidade por meio da oração, da leitura da palavra, de uma vida sacramental, sacramento da reconciliação, Santa Missa, quando eu consigo perceber isso na minha vida, eu consigo olhar aquilo que acontece na minha vida como uma ação de Deus em meu favor. Seja me corrigindo, seja me agraciando, seja me fortalecendo em alguma situação. Então, eu sempre vejo a vocação nisso, dessa maneira. Claro que às vezes pode acontecer, foi alguém que chegou e me motivou. Sim. Mas, então, naquela pessoa, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Naquela pessoa, Deus se revelou, Deus se comunicou. E são fatos do dia a dia. Fatos do dia a dia. Só que a pessoa ela tem que estar muito atenta a esses sinais, né? Porque hoje em dia está tão difícil das pessoas pegarem uma Bíblia para ler.
De fato, tem esse detalhe. E não só ler a Bíblia, até mesmo parar para ler. Hoje a gente tem uma cultura de pouca leitura, se a gente for observar. Mas a leitura da Sagrada Escritura ela é muito importante. A gente vai percebendo como Deus vai agindo, como Deus vai livrando, vai conduzindo, vai guiando o povo, a igreja nascente. Então, eu sempre digo isso, que se a gente não tiver essa capacidade de olhar o nosso cotidiano com os olhos da fé, com os olhos de Deus, a gente vai meio que perder a manifestação de Deus para nós. Não que ele não se manifeste, mas talvez eu esteja como que cego. Até, se eu não me engano, do próximo domingo agora é o evangelho, né, do cego Bartimeu. Então, aquela cura que Jesus faz é justamente para mostrar que cego não é aquele que estava cego. Que cego eram os discípulos, que mesmo tendo Jesus, a sua mensagem, os seus gestos, tudo aquilo que ele diz, eles não se converteram ou não conseguiram entender o projeto de Jesus. Então, aquele cego, ele é curado da sua cegueira, mas não só da cegueira. Ele mesmo não sendo cego, ele tem fé. Então ele é curado fisicamente, mas ele já tem fé. Os discípulos têm a visão boa, mas eles estão cegos, porque ainda não chegaram à fé em Jesus Cristo. Então, é muito interessante ver aquilo que acontece no Evangelho do cego Bartimeu. Então, que nos ensina. Talvez eu esteja sã da minha visão física, humana, mas ao aspecto da fé eu esteja ainda como cego. Não esteja reconhecendo Jesus, ou eu crio um Jesus que sabe lá de onde saiu. Então, é importante também termos isso. Então, pedir, né, que o Senhor também cure as nossas cegueiras, né, porque não rezar pedindo também que Ele faça isso em nosso favor, para que a gente possa ter essa sensibilidade de ver a ação dele na nossa vida. É isso mesmo. Agora... Eu fiquei prestando atenção, Sim, sabe, absorvendo, porque eu às vezes me sinto como cega, entendeu? Eu tô aqui, todos bem, mas às vezes a gente entra na igreja e não tem aquela fé toda que a gente precisa ter ali, até na hora de comungar. Então eu evito comungar quando eu tô assim, eu fico lá sentadinha no meu lugar. Na verdade, a gente precisa sempre entender um pouco de tudo isso. Porque quando eu vou para a igreja, não necessariamente eu vou sair de lá me sentindo bem. Mas poxa, padre, eu vou para a igreja para me sentir bem. Só que às vezes você está tão atribulado com alguma situação e às vezes você talvez nem consiga participar bem daquela missa. Aí você pode dizer, então é melhor não ir? Não, vá. Vá. Porque a missa, ela sempre tem uma graça para a nossa vida. A missa, ela sempre é uma bênção na nossa vida. Toda missa, ela é uma bênção na nossa vida. Então, se você não tiver em condição de pecado mortal, eu até aconselho comungue, né? Por quê? Mas padre, eu não estou me sentindo bem, talvez eu tenha uma dúvida. Porque é naquele momento que Deus vai te conceder a graça de chegar à fé. De chegar à fé. E talvez até pedir, quando comungar na tua oração, Senhor, você sabe a condição que eu estou vivendo, sabe a aflição que eu estou passando, me ajuda, me ilumina, faz com que, de fato, receber o teu corpo seja na minha vida uma comunhão de vida, que a minha vida seja semelhante à tua. Então, porque a comunhão é isso, é uma comunhão de vidas, porque nós recebemos Jesus. Então, a gente não pode tratar a missa como se fosse uma sessão de descarrego. Né? Vou lá, tô tenso, tô cheio de tribulação, e aí eu saio de lá, aí digo, agora sim eu estou bem. Nem sempre a gente vai sair bem. Só que nós nunca saímos os mesmos. Porque ao entrarmos com as aflições que nós temos e depositarmos no altar do Senhor tudo aquilo que nós temos, somos, estamos passando, anseios, esperanças, tristezas, alegrias, ao sairmos dali, mesmo que nós não percebamos, nós saímos diferentes. Porque, como eu disse, nós estamos sendo abençoados. A missa, ela é uma bênção na nossa vida.
Então, todo católico ele deve entender isso. Que a missa, muito monótono, mas não é. A missa, toda missa, ela é única e irrepetível. Mas são mesmas leituras. É única e irrepetível. O sacrifício de Jesus é único. Então ali eu sou abençoado. Na verdade, isso deve ser uma certeza que nós devemos sair de todas as missas. Eu fui abençoado. Eu sou um abençoado. Então, a gente aconselha, assim, mesmo nas tuas aflições, comunga. Se você não tiver no pecado grave, né, pode, né, comungar, porque você vai perceber. E é isso. Porque qual é o nosso... hoje, o que é que muitos fazem? Poxa, eu estou com um problema, aí eu começo a me afastar. Aí eu começo a me afastar, vou me afastando. Como se o se afastar fosse a melhor alternativa que tivesse. Justamente. Quando, na verdade, mais tribulações são. É claro que as pessoas digam, mas quanto mais eu rezo, mais tribulação aparece. Mas isso faz parte da nossa vida. Eu até brinco com o pessoal lá na paróquia. Eu pergunto para eles, vocês querem uma vida sem problema? Vocês não querem mais ter problemas? Eles queremos. Vocês sabem o que tem que fazer? Morrer. Que é só quando a gente morre que acaba os problemas. Fica para os outros, né? Mas para nós, vai para o céu, né? Ou vai pro céu, ou vai pro céu, ou vai pro céu, né? Estão buscando o céu, mas o degrau tá mais embaixo. A gente vai devagarzinho, vai, até que chega lá com a graça de Deus. Então, padre, deixa essa mensagem para as nossas pessoas. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Novamente não, na primeira vez. Já tive novamente numa entrevista, mas não no podcast. Né? Desejo a todos, né, que puderam acompanhar esse momento de reflexão, de partilha de vida, que possam crescer cada dia mais na fé. E que, a exemplo de Bartimeu, mesmo que tenham as aflições, as dificuldades, que possam jamais perder a fé em Jesus Cristo. E que, chegando à fé em Jesus Cristo, possamos, com a graça dele, cada dia mais dizer sim para o seu projeto de vida para cada um de nós. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Muito obrigado, padre. E agora vamos encerrar, né, agradecendo aos patrocinadores que fazem esse programa ir para frente, né, Dani? Sim, muito obrigada a todos que contribuem e até o próximo. Tchau. Bring it,